Notícia de última hora: o Flamengo acaba de fechar com seu segundo reforço da temporada. Segundo as informações, o Flamengo já separou mais de 350 milhões de reais para a contratação de Paquetá. E no vídeo de hoje a gente vai ver o que está faltando para essa contratação ser fechada ainda esta semana. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações de Mengão, tudo que a mídia está falando a respeito do time do Flamengo, da preparação do time principal já para as próximas competições e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Peço também que vocês hypem aqui o nosso vídeo para que chegue para mais flamenguistas. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Flamengo começa a monitorar possíveis cenários. É numa dessas que ele chega ao nome do Caio Jorge, que ele poderia fazer uma proposta. É numa dessas que ele monitora o mercado e pensa em tirar jogadores de destaque de outros times para levar para o Flamengo, porque tem condição de pagar, de fazer uma oferta, né, pomposa ali para os clubes brasileiros. E é nessa também que surge a situação do Paquetá. Esse contato que sempre existiu, coisa de pouco mais de um mês, ele volta a acontecer. Naquele momento ali, o West Ham fala, não tem negócio. Então a coisa meio que dá uma arrefecida, mas tem sempre ali um contato ou outro. A informação do The Guardian, é bom falar, a imprensa inglesa traz informação ontem, e os colegas também que acompanham a imprensa mais especializada no West Ham, informaram que ele pediu para não participar da partida do fim de semana contra o Queen's Park Rangers, porque ele estava decidido a sair. E dessa vez ele virou e falou, eu quero sair e quero ir para o Flamengo. E ele deu esse sinal verde ao staff dele para falar ao Flamengo, eu quero voltar ao Flamengo. Então se o Flamengo pudesse... Bem decidido, né? Para fazer essa... Ele não quer ir para outro clube, ele não quer ficar no Europa, ele quer voltar ao Flamengo. Ele entende que o passo da carreira dele a ser dado agora é esse. Ele mobiliza o seu staff para isso, o staff retoma esse contato com o Flamengo e sinaliza que se pudesse fazer a proposta, talvez fosse o momento, o Flamengo faz uma sinalização aí de que até 35 milhões de libras, apesar de ser um grande investimento, poderia ser algo a ser pensado, 35 milhões de libras. A gente está superando as casas dos 250 milhões de reais, é algo muito acima do que a gente vem falando. Tinha o dinheiro do Caio Jorge lá, né? É até maior, né? A gente tá maior. De jogador testado já, é um cara de Copa do Mundo, para que um cara de titularidade de Copa do Mundo, de Premier League, voltaria ainda vivendo ali um auge de carreira, então essa é a movimentação que existe. Tem um desejo do Paquetá, tem um desejo do Flamengo, tem uma sinalização de que o Flamengo pode esticar um pouquinho a corda, só que tem dois entraves a serem considerados, para a gente também não enganar aqui o fã do esporte e falar que a coisa é simples. O dono do West Ham não quer perder o Paquetá. O Nuno Espírito Santo, treinador do West Ham, não quer perder o Paquetá para essa reta final de Premier League, luta debaixo da tabela e tudo mais. E o povo que cuida da grana, a diretoria do West Ham, entende que se for para perder, dá para perder o Paquetá por um dinheiro acima do que o Flamengo seria capaz de pagar para algum mercado da Europa, seja o Tottenham, que já sinalizou que pode ter um dinheiro a mais, seja outro clube da Europa que possa ter um dinheiro a mais. Então tem esse jogo, esse cabo de guerra. Ou perder o Paquetá no meio do ano. Tem uma coisa completar, que é muito vai a temporada. A vontade do Paquetá, ela ficou estabelecida. Ele verbalizou para as pessoas que ele quer voltar ao Rio, que ele quer voltar para o Flamengo. A partir daí é como vai se dar essa costura, porque o Nuno diz no primeiro momento que não abre mão. O West Ham disse que não tem certeza se quer vender. E o Flamengo disse que até uns 35 de libras ali ele pagaria, algo perto de 40 milhões de euros, 250 milhões de reais e pouco mais. Só que nesse momento tem essas pontas que precisam se acertar, né? A vontade do treinador e do clube, quanto o Flamengo pode pagar e a vontade do Paquetá. O que a gente tem dois lados aqui que podem caminhar para um acerto, mas tem esse outro lado lá que também comanda a operação, porque detém esse direito do jogador, que ainda sinaliza que a coisa não é tão cristalina. Não é que a gente está falando que não vai acontecer, é que talvez seja difícil no primeiro momento, só que você tem uma janela de meio do ano que talvez fosse a última, talvez não seja a última oportunidade de você fazer dinheiro para o Paquetá, porque no final do ano ele já pode assinar um pré-contrato. O Paquetá tem vínculo com o West Ham até o meio de 2027. Então, na janela do meio de 2026, seria o último momento do West Ham tentar fazer um dinheiro, uma possível saída dele, uma vez que ele não tem o desejo de renovar. Então, esse é o cenário de momento, William. Tem um namoro, o Paquetá verbalizou que ele quer voltar ao Flamengo, ele disse que quer, o Flamengo tem interesse e falta esse acerto. E não é pouca coisa, é bastante coisa. Só que eu acho que também é relevante quando o Paquetá verbaliza para as pessoas dele, para verbalizar o Flamengo, que ele tem essa vontade. Então, deixou de ser aquele flerte meio de ano, que era, se for punido aqui, talvez e tal. Não, agora tem algo um pouco mais concreto ali. Não é um amor de verão, né? Olha, depende. Se você for olhar, a gente está no verão do Rio de Janeiro. Mas não é aquela coisinha, né? Como a gente fala lá, o amor de verão não sobe a serra, não é isso? Né? Não sobe a serra. Lá no Meu Rio a gente tem duas estações. Lá onde? O verão e o inferno. No Meu Rio de Janeiro, né? Ah, tá. A minha 021. Esse é o aparelho móvel 021. Lá, o verão e o inferno. No inferno. Isso aí, legal. É o ano inteiro isso. É o ano inteiro isso. A gente Agora, tá em qual? Sinceramente, no Brasil hoje em dia já não tem mais estação, né? Porque no tudo uma inverno mistura tá calor, danada, tava frio em dezembro, uns dias lá, uma loucura. Mas essa situação do Paquetá, ela tem o seu calor, né? Tem. Porque, vamos lá, pode ser
numa transação, às vezes você quer o jogador, mas o jogador está bem naquele time, aí se o time vem e faz uma proposta melhor, ele permanece lá, porque é do interesse dele ficar. Aqui a gente tem claramente um cara que quer sair. A gente sabe que quando o jogador quer sair é difícil segurar. Sim. Ele tem o alvo já, ele quer o Flamengo, ele verbaliza que quer o Flamengo, e o Flamengo tem o dinheiro. O Flamengo tem o dinheiro. Então, assim, algumas pontas fundamentais numa transação estão bem claras e bem amarradas. Falta só acertar com a parte que tem o direito de contrato. Exato, que aí a gente tem a questão da próxima janela ali, que é o que o Pedro Ivo falou. Pode vir alguém pagar até mais. Eu não sei se vai aparecer. O West Ham tem tido muita dificuldade nessa Premier League. Pode cair, pode ser rebaixado. Ele é o primeiro ali na zona do rebaixamento, né, Exatamente. tentando sair com pontuação alguns pontos atrás em relação ao Nottingham Forest. 7 pontos é muita coisa, hein? Dificuldade, o time não tem encaixado, o Nuno Espírito Santo tentando fazer esse time jogar, tem encontrado dificuldades em casa, o time tem encontrado dificuldades nesse setor, inclusive, que joga o Paquetá. O Paquetá também não vive um momento espetacular, assim como coletivamente o West Ham não vive um momento espetacular. Só que é isso, assim, o Nuno ele tem muito claro o que ele quer e o que ele pretende para o time para tentar salvar da zona do rebaixamento, contaria com o Paquetá. Então, talvez a grande questão, como trouxe muito bem o Pedro, é essa, assim, o clube não tem interesse em vender agora, a não ser que ele ganhe muito mais do que ele está imaginando. Não seria 35 milhões, seria algo maior que isso. E aí você está falando de quase, se for muito maior que isso, chegar ali a 45, 50 milhões, aí você está falando de quase 300 milhões de reais. Se vale a pena, o Paquetá tem que lembrar que é semestre de Copa do Mundo. E aí, pessoal, vocês poderiam responder aí a comentarista? Vale a pena o Paquetá do Flamengo? Será que vale o investimento? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Eu não quero, não estou satisfeito, não quero jogar. Como é que isso vai ser internamente? Porque o time quer contar com ele. Aí já não tá, a coisa não está acontecendo. Enfim. Você acha que faz parte de um projeto Copa do Mundo? O Paquetá querer voltar para o Flamengo nesse momento? Acho que não só isso, mas acho que pelo momento dele na Premier League. Não é o caso. Exatamente, está jogando na Premier. Tudo bem, o West Ham está lá embaixo, mas tem visibilidade. Ele está sendo convocado mesmo não estando o time tão bem assim. Não é uma questão de... Eu acho que não é uma questão disso. É óbvio que se a produção e o rendimento cair ainda mais, você olha com olhos de interrogação em relação à convocação ou não para a Copa do Mundo. Não que tenha uma farta opção para a posição na seleção brasileira, que existem ali um leque de muitas opções, acho que não existe isso, mas à medida que as coisas lá não aconteçam, ele não consiga voltar para o Rio de Janeiro, para o Flamengo, e o desempenho também não desenvolva, ele também deve estar com receio. Mas acho que passa pela questão da não punição lá que não teve, ainda bem para ele, para a carreira dele, a forma como as coisas foram conduzidas, ele tinha interesse, né, o City tinha interesse em relação a ele, então ele tinha uma prospecção muito boa e a coisa findou e arruinou com relação ao que foi a investigação sobre manipulação de jogos ali, né, de cartão. Ele recentemente teve um episódio que viralizou, né? Ele no jogo contra o Liverpool discutindo com o árbitro de uma falta que não foi dele, tomou amarelo, continuou discutindo. O Alisson, que estava no time adversário, foi lá tentar tirar ele, os adversários foram tentar ele. Aí já levantam teorias, ele tomar mais um cartão. Então, já levantam teorias. Todo mundo tentou afastar ele. Porque tem uma lupa agora em cima dele. Aí ele foi lá e tomou o segundo amarelo, então assim, a coisa tá meio enjoada para ele. Eu entendo a necessidade e a vontade dele de querer sair. O Flamengo divulgou agora, Vini, mostrou um vídeo divulgado pelo Flamengo da reapresentação dos principais jogadores. Aí a gente viu o Alexandro, Rossi, ele chegando no Ninho do Urubu para voltar aos trabalhos, Léo Pereira, o pessoal vai se reapresentando para iniciar os trabalhos, o fim de férias, né? O pessoal chega depois porque saiu depois também, né? A temporada do Flamengo foi até longe e agora eles estão voltando. Tá aí Danilo, Ortiz, o Cebolinha e esse planejamento que a gente estava falando, né, Vene? 28 de janeiro, estreia do Campeonato Brasileiro. Logo depois, dia 1º, a final da Supercopa contra o Corinthians. Então são esses dois focos nesse início de trabalho, acredito, né? Deixar o grupo bem para o dia 28 e na sequência no dia 1º. Agora, muito tempo sem jogar, será que dia 28 e 1º o pessoal teria perna já para um time principal jogar uma partida importante 3 dias depois
no dia 1º também em campo contra o Corinthians. A gente até já teve essa discussão, porque eu acho o dia 1º uma final que vale título contra o Corinthians, de assegurar para ter o planejamento de já estar todo mundo bem no dia 1º, e você ressaltando que no dia 28 já tem que estar todo mundo bem lá para a estreia do Brasileirão. É isso, o planejamento, na minha concepção, ele não tem que ser feito para o dia 1º de fevereiro. O planejamento tem que ser feito para o time performar da melhor maneira possível no dia 28 de janeiro. No dia 1º de fevereiro, beleza, vale taça, uma boa premiação. Eu focaria no dia 1º. Mas nada vai mudar. Se o Flamengo ganhar, se o Flamengo perder, nada vai mudar. Agora, dia 28 de janeiro, se o Flamengo perde na estreia para o São Paulo, que inclusive vive uma crise absurda, eu tenho certeza que esses 3 pontos podem fazer muita diferença lá na frente. Então, eu acho que o planejamento ele tem que ser feito para a estreia do Campeonato Brasileiro. E respondendo a sua pergunta, eu acho que pernas todos os jogadores vão ter para o dia 28 e para o dia 1º. O grande problema será ritmo de jogo, porque hoje é dia 12 de janeiro. Ou seja, daqui a 18 dias, os caras vão ter um jogo extremamente difícil, complicado, provavelmente num calor absurdo, porque o jogo da Supercopa do Brasil foi marcado para 4 horas da tarde. Então, assim, vai ser muito complicado, mas não tem jeito. É o calendário brasileiro e é assim que tem que ser feito. Tá certo, Vene. Eu ainda acho, nem precisa concordar e tudo, que a pressão vai ser maior se perder o título pro Corinthians do que se perder a estreia do Brasileiro. Claro. Não, você perder um jogo do Campeonato Brasileiro não tem pressão, pô. Então, se você tem que ser pro dia 1º, velho. Se você botar na ponta do lápis, o que vai te fazer mais falta lá na frente? O título da Supercopa do Brasil, que ninguém vai lembrar nada, frente, sim, ou mas 3 agora, pontos, sendo que é o título do Palmeiras Corinthians. pode ser campeão, ou o próprio Cruzeiro. Aí lá na frente todo mundo vai falar assim, putz, aqueles 3 pontos na estreia contra o São Paulo, né? Gente, Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro. Com todo respeito à Supercopa do Brasil, isso é apenas para dar uma animada. Não vai mudar em absolutamente nada. Se o Flamengo perder, se o Corinthians perder, não vai mudar nada. Ou tem que ter mudança, tem que sair Felipe Luiz porque perdeu a Supercopa do Brasil. Não muda nada, absolutamente nada. É apenas uma forma de o torcedor comemorar um título, os próprios jogadores, mas assim, com todo respeito à Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro vale muito mais. E quando eu falo isso, 3 pontos, a gente viu no último campeonato como faz diferença. O Flamengo ganha tanto, né, que talvez uma taça ou outra, né, porque tem clube aí que tá tão desesperado por um troféuzinho, para entrar naquela sala, tirar a poeira da sala de troféus, né, mas no caso do Flamengo é tanta taça, né? Eu tô louco para ver meu Fluminense campeão de novo, pode ser da Copa do Brasil, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, né? Carioca, não me importa. Fluminense campeão, eu tô contente, tô feliz. Mano, é muito engraçado o desespero dos antes, né? Os caras querendo aí beliscar algum título aí, caso o Flamengo desista de alguma competição, né? É muito bizarro. É terrível a vida dos antes mesmo, dos secadores. Quer dar volta olímpica, campeonato, quer gritar é campeão, o que vier, né? Vem a bichinha. Porque a minha mentalidade vem do tempo de esportista, de como o atleta de futebol. Campeão, né? E eu tenho certeza que os jogadores de futebol do Flamengo, vencedores como são, com toda certeza vão com tudo aí pra cima do Corinthians e estão focados pra levantar a taça. Quanto mais, melhor. Eu não tô menosprezando um título. É que você tá... A prioridade o debate é o quê? Carioca, O debate é o quê? A prioridade tem que ser o quê? Para a estreia na temporada. Eu acho que a prioridade tem que ser a estreia do Campeonato Brasileiro, que é um jogo muito importante. São 3 pontos na principal competição do futebol brasileiro. Supercopa do Brasil, repito, é óbvio que é maneiro você ganhar, comemorar, o torcedor vai poder zoar o Corinthians, querendo ou não, são as 2 maiores torcidas do futebol brasileiro, eu tenho certeza que a audiência vai estar lá em cima. Mas, gente, com todo respeito, a prioridade é o brasileiro. E quem está ganhando uma baita oportunidade de mostrar serviço são os garotos do Flamengo, Fla Kids. Não é isso, Vene? Fla Kids. Começou o Campeonato Carioca e o Fla Kids foi o primeiro a entrar em campo contra a Portuguesa. Garotos do Flamengo. Jogo adiantado da 5ª rodada da competição por conta da decisão da Supercopa que acontece no dia 1º de fevereiro contra o Corinthians. Jogo antecipado. Flamengo ficou no empate com a Lusa 1-1. Bora ver aí os melhores momentos e na volta a gente comenta tudo sobre a partida. Rodou. No início da partida, a Portuguesa começou no ataque, dando trabalho para o goleiro Léo Nanete. Já aos 12 minutos, o Wallace Ian recebeu a bola dentro da grande área, mas chutou para fora, tentando encontrar o canto direito do gol. Logo em seguida, escanteio para o rubro-negro. Iago recebeu de cabeça, mas a bola parou nas mãos do goleiro Douglas Borges. Aos 23 minutos, mais uma chance para o Flamengo.
Daniel Salles cruzou. O Wallace Ian ficou na cara do goleiro, mas o atacante pegou mal na bola e jogou por cima do gol. O Flamengo pressionava, mas o goleiro da Lusa estava atento. Minutos depois, foi a própria Portuguesa que assustou, quando o goleiro Léo Nanete, em cruzamento vindo do lado esquerdo, defendeu a cabeçada do atacante Bruno Mota tirando tinta da trave. No segundo tempo, Bruno Mota novamente demonstrou perigo ao finalizar de fora da área, mas a bola passou no canto do gol rubro-negro. Já aos 12 minutos, em jogada de bola aérea e com falha na marcação do Flamengo, Juan balançou as redes para a Portuguesa, marcando o primeiro gol do campeonato. Aos 20 minutos, o Flamengo tentava o empate. Alan Santos, após cruzamento, dominou e girou, batendo de primeira na bola, que passou com muito perigo no gol da Lusa. Já no apagar das luzes, aos 51 minutos, Iago cabeceou para o fundo do gol, deixando tudo igual na partida. Final Flamengo 1, Portuguesa também 1. O rubro-negro volta a campo na próxima quarta-feira em Moça Bonita contra o Bangu. Como a gente viu no VT, o gol do Flamengo no finalzinho de cabeça, o zagueiro Iago. Vene, você até publicou nas redes sociais que lamenta as poucas oportunidades que o Iago tem com o Felipe Luiz, que deveria ter. Então, você acha que ele renderia já no elenco principal? Bom, Flavinho, quem sou eu para dizer que o Felipe Luiz está errado nessa convicção dele? Eu acho que todo treinador tem o seu entendimento de futebol. E ele entende que o Iago, as características do Iago, de fato, não se encaixam ao estilo de jogo que ele deseja para um zagueiro. Mal comparando, Flavinho, é basicamente o que aconteceu com o Fabrício Bruno, que todo mundo considerava, inclusive, jogador de seleção brasileira. E na ocasião, o Fabrício Bruno acabou pedindo para ser negociado pelo Flamengo, porque foi até mesmo comunicado que não seria titular, por conta das características. E, de fato, assim, o Fabrício Bruno tem as características que o Felipe Luiz deseja para os zagueiros, como tem Léo Ortiz, Léo Pereira, e o Iago também não tem. E é por isso que eu lamento, porque eu acho o Iago um jogador muito bom para o setor dele, não é só pelos gols, não, o cara faz muito gol decisivo, zagueiro artilheiro, fez gol decisivo também na final do Mundial Sub-20, sendo extremamente importante, uma personalidade, capitão na seleção Sub-20, mas eu lamento por conta disso, porque é um jogador que poderia ser mais utilizado pelo Flamengo, mas agora eu entendo que o Flamengo tem 4 bons zagueiros, sobretudo com a chegada do Vitão, que foi contratado aí a peso de ouro, e o Iago provavelmente terá poucas oportunidades mesmo, porque vai bater a idade dele. Agora o Flamengo tem que saber fazer uma boa venda, o contrato dele é curto, vai até dezembro desse ano, quanto mais o tempo passa, mais a renovação vai ficando mais cara, ou o Flamengo tem mais risco de perder esse jogador de graça. E repito, é um jogador extremamente valorizado no mercado. Olha, já começou com polêmica o Campeonato Carioca, hein? O João Camargo teve um choque com o Lucas Costa na área. A gente tem aí o lance, o Flamengo queria pênalti, o VAR não foi acionado. Vamos tentar analisar o que vocês acham aí. Foi pênalti, não foi pênalti? Na minha opinião. Essa imagem parece que sim, que teve o toque. O que você acha, Tatá? Olha, Vinique, pra mim isso é pênalti. Isso é pênalti. O jogador jogador passou, deu-lhe uma caneta, um jogador ali. Ele já passou, o jogador não acha a bola. E aí ele... E dá encosta, não tem jeito, é pênalti. Na minha opinião, isso é pênalti. Isso tava 1-1, poderia ser a virada do Flamengo. E aí, pessoal, o Flamengo foi garfado aí nessa estreia do Campeonato Carioca. O time reserva do Flamengo foi garfado. O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários a sua opinião, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. O Vene, é difícil não achar pênalti nesse lance, você consegue? Olha, se isso tem outra interpretação? Se isso não é pênalti, eu sou um astronauta, Flávio. Não é esquisito, né? De fato, assim, o que mais chama a minha atenção não é nem a não marcação do pênalti, porque o árbitro ele pode não ter visto ali na hora do lance. O que mais chama a minha atenção é o VAR não chamar o árbitro para poder conferir, não ter uma imagem ali. O VAR considerou que não foi, né? Se ele não chamou, porque o pessoal do VAR não achou. O que eu acho mais estranho, para resumir, como é que pode? Não é a não marcação do pênalti, é não ter a revisão do VAR. Isso me chamou muita atenção. Mas respondendo a sua pergunta, na minha concepção, isso é pênalti. E sim, poderia ter sido a vitória do Flamengo, a virada do Flamengo. E quando eu falo poderia, porque a gente não sabe se o Flamengo iria fazer o gol no pênalti. Mas foi nos minutos finais do jogo ali. E novamente a gente falando de arbitragem no futebol brasileiro. A nossa opinião aqui. Para mim foi pênalti, Tartá achou pênalti, Vene achou pênalti, todo mundo achou pênalti, o vizinho, todo mundo, menos o pessoal que estava no VAR. Menos o VAR. Menos o VAR que estava lá para isso, não considerou. Vamos respeitar a opinião sem entender bem. O elenco principal do Flamengo se reapresenta hoje no Ninho do Urubu
por volta de 2h30 da tarde, haverá uma entrevista coletiva com membros da comissão técnica e a partir das 4 horas da tarde, os jogadores do elenco principal vão a campo para atividades com bola. Vene Casagrande, quando o time principal do Fla estreia, entra em campo em 2026, tem esse planejamento já? A gente sabe que na terceira rodada joga contra o Vasco. Esse jogo da Portuguesa era da quinta rodada. Então vamos lembrar aí que vai ter o jogo ainda da primeira, da segunda rodada. E a ideia contra o Vasco é por aí, Vene? O jogo contra o Vasco é a terceira rodada e depois tem um Fla-Flu. Flavinho, esse jogo contra o Vasco é no dia 21. E aí no dia 25 o Flamengo encara o Fluminense. E aí no dia 28 o Flamengo tem a estreia do Campeonato Brasileiro. E no dia 1º a Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Serão 4 jogos extremamente difíceis. Essa pergunta que você acabou de me fazer, eu fiz ontem também para o Flamengo. E não tem nada definido. Não tem, por quê? Não tem um planejamento ainda. Exatamente. Essa decisão é tomada depois de uma reunião envolvendo várias pessoas. Exemplo, chefe do departamento médico, comissão técnica, no caso Felipe Luiz, José Boto, chefe da preparação física, e cada um pensa de uma maneira. Não necessariamente tem que ser um retorno de 100% do elenco. Pode ser um retorno gradual, depende muito de como os jogadores vão se reapresentar nessa segunda-feira. Então o planejamento ele será feito, adotado após essa reunião que vai acontecer lá no Ninho do Urubu nessa segunda-feira. Então cada um pensa de um jeito. Não adianta eu chegar aqui agora e falar, ó, vai ser tal dia. Mas óbvio, e repito o que eu falei na última semana, a preparação tem que ser feita para a estreia do Campeonato Brasileiro, não para a Supercopa do Brasil no dia 1º. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro é tão importante quanto a Supercopa do Brasil, ou até mesmo mais importante, porque se a gente partir do princípio que a prioridade é o Campeonato Brasileiro e 3 pontos fazem diferença na hora do título. Então ainda não tem nada definido, cada um pensa de uma maneira. Eu arrisco a dizer que será um retorno gradual aí. Por exemplo, no dia 21, de repente, alguns jogadores já aparecem vai ser relacionados. O time inteiro, né? Exatamente. Aos poucos, o pessoal vai voltando. Mas se você pensar que a preparação tem que ser para a primeira rodada do Brasileirão, que é no dia 28, o ideal é todo mundo já estar à disposição no dia 25 contra o Fluminense, para pegar um ritmo de jogo. Não ser o primeiro jogo logo, um jogo valendo de primeira rodada. O Tatá é jogador, ele pode falar mais sobre isso. Assim, você se sentiria confortável de voltar já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro ou melhor pegar o ritmo de jogo antes? O melhor do cenário é realmente no Carioca, né? Durante o Carioca você conseguir pegar o ritmo de jogo e tudo. Mas eu acredito que a prioridade vai acabar ficando para ver como é que tá as condições desses jogadores. Isso vai ser nos testes físicos. Aí tem que esperar o resultado, na parte ali, principalmente física, de que cada jogador se apresentou. A gente viu que hoje em dia cada vez mais estão profissionais, muitos deles já estão treinando também, né? Mesmo em período de férias. Então, aquele que chegar melhor vai sair na frente nessa disputa, que é bastante acirrada, e aí vai ficar mais fácil pro Felipe Luiz, né? Mas acho que nesse início, o que vai dizer mesmo é a parte física, e aí é de cada um, né? De como cada um vai estar respondendo aos treinamentos já nesse iniciozinho de campeonato. É difícil ter um grupo homogêneo, todo mundo na mesma forma. Por exemplo, Flavinho, o Pedro, ele se reapresentou antes, no dia 9. Antecipou. Ele antecipou. Mas ele também estava sem jogar no passado. Não, mas jogou na reta final, ele jogou pelo Mundial. Mas teve um período inativo, né? Mas ele se você parar e analisar, diferente. do dia 9 para o dia 21, que é o primeiro clássico no Campeonato Carioca contra o Vasco, ele já teve mais tempo de preparação. Ele deve estar louco para jogar, dia 21 o Pedro já deve jogar. Ainda mais ele vendo as notícias que o Flamengo querendo contratar Caio Esse aí pode ter certeza que ele vai querer jogar. Com jogar. toda certeza, esse aí não voltou no dia 9 não foi à toa. Tá seco. Para não deixar margem nenhuma. Ainda tem Copa do Mundo. Que esse ano ainda tem isso, a gente tem visto acelerar. o movimento de muitos jogadores, né? Como Paquetá, Gerson, todo mundo voltando para tentar morder essa vaga na Copa do Mundo. Agora, preste atenção neste recado. Está endividado? Devendo empréstimos? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que está muito próximo de fechar com o seu segundo reforço. O segundo reforço do Flamengo é o goleiro Endrel, né? Lá de Portugal. Está jogando no time de Portugal, o brasileiro Endrel, que pode estar fechando com o Flamengo a qualquer momento. Segundo as informações, já está tudo organizado, tudo detalhado, contrato bem amarrado aí com o goleiro. Então, pode sim chegar, né? Já pode chegar amanhã no time do Flamengo. Tem também as informações aí que o Flamengo está muito próximo de fechar com Lucas Paquetá. Segundo as informações, o Flamengo guarda 220 milhões para Paquetá, que tem preferência
por voltar ao Brasil. Né? Segundo as informações, Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham, hoje da Inglaterra, quer deixar o seu atual clube e dar preferência ao retorno ao Flamengo no mercado de transferências. Saiu hoje, né, na apuração da ESPN, com o Hernanz, né, facilitem as negociações de saída. O atleta vê com bons olhos uma volta ao clube que revelou ao futebol, colocando à frente, inclusive, de outros times do futebol europeu, né? Então o Lucas Paquetá está querendo sim voltar ao Brasil e voltar ao Flamengo, né? Eu acredito também já pensando em Copa do Mundo, tudo. A gente sabe que o West Ham não está numa boa fase, por mais que, querendo ou não, a gente saiba que o Lucas Paquetá ele tem cadeira cativa na seleção brasileira, né, por N motivos, né, já mostrou isso, que tem aquela cadeira cativa, né, no Brasil, na seleção brasileira, mas eu acredito que ele quer chegar em uma Copa do Mundo em alto nível, jogando, né, no time do Flamengo. A gente sabe da grandeza da vitrine que é o time do Flamengo. Segundo as informações do lado do Flamengo, o clube tem interesse, mas não vê urgência na contratação do astro. No planejamento financeiro para a temporada, o clube carioca tem separado até 30 milhões de euros, 188 milhões de reais, para utilizar na compra de um atleta. Só esse dinheiro é para um atleta, fora os outros, né? No entanto, existe um orçamento destinado especificamente para o Lucas Paquetá, de aproximadamente 35 milhões de euros, 220 milhões de reais. O West Ham já tem ciência desse valor separado pelo rubro-negro, apesar de ainda não ter recebido uma oferta oficial. Caso a negociação pelo retorno do atleta ao Brasil não seja aberta neste início do ano, as conversas deverão esquentar após a Copa do Mundo, na abertura do mercado de verão europeu. Então, o Flamengo está tranquilo conforme é isso, né? Tá com a grana no bolso, então, se caso não sair agora, vai sair aí no meio do ano, depois da Copa do Mundo. Mas e aí? Lucas Paquetá seria o nome ideal para o time do Flamengo já agora, nesse início de temporada? Vocês fariam esse esforço de contratar o jogador agora ou não? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!